Olá, o objetivo dessa aula é apresentar a taxonomia de Bloom e pensar em como que ela pode nos ajudar no ensino de química. Nas primeiras aulas do curso, nós vimos uma outra taxonomia que divide os conteúdos entre conceituais, procedimentais e atitudinais. Vimos exemplos disso e como que isso foi influente na formação de diretrizes de ensino, como os PCN. Mas existem outras taxonomias de conteúdo. Nós vamos usar uma referência de autores que são da área de ensino de engenharia para nos aproximar da taxonomia de Bloom. E uma das coisas que a gente tem para concordar logo no início do artigo é que é mais fácil atingir objetivos quando estes estão bem definidos. Se o professor tem clareza na hora de enunciar os seus objetivos pedagógicos, nós vamos entender que tem mais chance dele escolher estratégias pedagógicas adequadas, que sejam coerentes com a busca desses objetivos. Da mesma forma, a definição dos objetivos vai orientar a escolha dos instrumentos de avaliação que sejam mais compatíveis e buscar contribuir para uma aprendizagem mais efetiva. Existem duas versões da taxonomia de Bloom, né? Uma que data lá da década de 1950, que foi feita por encomenda da Associação de Psicologia Americana e que foi coordenada pelo Bloom. É uma questão de justiça declarar aqui o nome dos outros colaboradores do Bloom. Mas a versão da taxonomia que nos interessa é a versão revisada, que foi coordenada pelo Krathwohl, que estava aqui, fazia parte da formulação original. Eu quero chamar a atenção para essas duas figuras que aparecem no artigo do Ferraz e que, por serem muito semelhantes, merecem ser olhadas com mais atenção. Quero chamar a atenção para essa escada que, na versão revisada, está construída com base em verbos e descrevem uma sequência de complexidade da interação que um aluno pode ter com um conhecimento novo. Quer dizer, lembrar sobre determinado assunto, sobre determinado conjunto de conceitos, seria um primeiro nível, um primeiro grau de complexidade das ações que o aluno pode executar em relação ao seu conhecimento. Mais complexo do que lembrar é entender, mais complexo é aplicar, analisar, sintetizar e criar. Então a gente tem aqui uma escala hierárquica no contato dos alunos com o conhecimento. Isso já existia na taxonomia original. No entanto, a forma de enunciar isso se tornou mais dependente desses verbos, e é para eles que eu quero chamar a atenção. Então, na taxonomia revisada, vai se estabelecer uma relação entre verbos e substantivos. O substantivo traz a dimensão do conhecimento, ele expressa o que você espera que seu aluno aprenda. Já os verbos vão trazer a dimensão do processo cognitivo, ou seja, como o aluno interage com aquele conhecimento. Isso se destrincha, então, numa tabela bidimensional, em que em um dos eixos eu vou ter os verbos, aqueles 6 degraus, e no outro eixo eu tenho níveis de conteúdos que poderão ser lembrados ou entendidos ou aplicados pelos alunos. Então, nesse eixo da dimensão do conhecimento, a hierarquia vai de cima para baixo. Eu tenho conteúdos que estão no nível factual, fatos. Eu tenho conteúdos conceituais, ou que revelam os princípios. Conteúdos procedimentais, que na terminologia do Krathwohl recebeu esse nome procedural. E conteúdos de dimensão metacognitiva, quer dizer, o refletir sobre o próprio conhecimento, tomar consciência do que se sabe e do que não se sabe ainda. Na versão original da taxonomia de Bloom, os autores entendiam que essa escala de processos cognitivos tinha uma relação de subordinação direta. Então, não é possível entender algo sem lembrar da terminologia desse algo. Da mesma forma que não seria possível aplicar algo sem antes entender. É interessante que na versão revisada, essa subordinação deixou de existir. E nos parece bastante lógico que tem uma série de conteúdos, uma série de conceitos que você só vai entender de fato depois que você realizou uma série de aplicações. Então é possível, por exemplo, criar algo que ainda não se entende bem. Mas a ideia, claro, é que para os conhecimentos que a gente quer desenvolver em sala, o aluno seja capaz de transitar entre todos esses processos cognitivos. Quero chamar a atenção para a questão dos verbos. Essa relação entre verbos e substantivos tem um papel central na taxonomia de Bloom. No entanto, eu quero chamar a atenção para uma flexão desses verbos, que é o seguinte: cada um daqueles níveis
lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, ele expressa como você espera que o aluno interaja com o conhecimento. No entanto, a taxonomia revisada agrega uma outra dimensão de verbos que vão ser colocados no gerúndio. E esses verbos aqui vão expressar como o aluno te demonstra que ele alcançou aquele nível de entendimento, aquele processo cognitivo. Então repara que isso é interessante para o professor, porque num enunciado completo de objetivo educacional, ele vai te descrever o que se espera do aluno, sobre qual conceito e como o aluno demonstra que entendeu. Então, por exemplo, como é que eu verifico se o meu aluno lembra de algo? Eu mostro para ele e pergunto o que é que tem ali. Ou seja, eu verifico se ele reconhece ou se ele é capaz de reproduzir aquela coisa que eu espero que ele se lembre. Como é que o aluno me demonstra que ele entende algo? Ele pode fazer isso de várias formas. Interpretando, exemplificando, classificando, resumindo, inferindo, comparando, explicando. São várias formas diferentes do aluno me demonstrar que entendeu. Percebe que se o professor tem clareza sobre essa relação entre verbos, tem mais chance dele buscar estratégias de avaliação adequadas para aqueles objetivos educacionais. É bem interessante essa proposta. Então, o aluno vai te demonstrar como ele alcança cada um desses processos cognitivos. Isso está descrito no quadro 3, que merece particular atenção quando vocês estiverem revisando esse artigo na página 429. Então, como é que fica o enunciado completo de um objetivo educacional seguindo a taxonomia revisada de Bloom? É interessante a gente tentar completar essa frase. Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de... Repara que essa frase necessariamente pede um verbo no infinitivo para ser completada. Um exemplo que está trazido pelos autores na página 430. Os autores estão falando sobre um curso de estratégias de vendas. Eles apresentam o seguinte objetivo educacional: entender as diferenças entre as técnicas existentes, comparando cada uma com as diferentes hipóteses e padrão de dados. A gente reconhece aqui claramente o verbo no infinitivo, o substantivo que descreve o conteúdo a ser aprendido e o verbo no gerúndio que expressa como o aluno demonstra que aprendeu. Se a gente for fazer uma classificação disso usando a tabela, o entender remete imediatamente para o segundo nível de processo cognitivo, enquanto as técnicas existentes caem no nível conceitual. Não basta que o aluno se lembre do nome das técnicas, ele precisa entender os elementos internos de cada uma dessas técnicas, quais são os seus princípios de funcionamento. Então isso está no nível conceitual e de princípios. Logo, esse objetivo 2 dos autores se enquadraria aqui na tabela. Importante lembrar que o segundo verbo, no gerúndio, ele tanto serve para confirmar o processo cognitivo, que é entender, quanto serve como dica para o professor sobre como avaliar esse entendimento do aluno. Vamos pensar em exemplos na área de química. Coloquei 2 enunciados aqui. Meu aluno, ao final da aula, deverá ser capaz de entender o conceito de polaridade molecular, explicando variações no ponto de ebulição de isômeros funcionais. Pausa o vídeo agora para você classificar esse objetivo educacional. Vai. Vamos lá. Esse primeiro objetivo é bem semelhante ao exemplo dos autores, né? Eu estou no nível entender, aqui é um conceito a ser entendido, logo o nosso objetivo educacional está nessa posição da tabela da taxonomia. O explicando confirma o verbo entender e nos dá a ideia de como avaliar. Agora um exemplo mais elaborado para explicar detalhes operacionais da taxonomia. Eu quero que o meu aluno seja capaz de proceder uma titulação ácido-base, determinando a concentração de soluções problema. O proceder não está naquela relação de verbos, de 6 verbos, mas ele se assemelha ao aplicar. Porque proceder tem a ver com realizar algo, aplicar uma técnica de laboratório. No entanto, a titulação ácido-base, ela tanto é um procedimento quanto é um conceito. O conceito de titulação envolve uma série de outros princípios internos. Neutralização, reações entre íons, ácido-base. Tem uma série de princípios que precisam ser manipulados mentalmente
para proceder corretamente uma titulação ácido-base. Então, esse objetivo pedagógico ele se divide em duas posições da tabela, e isso é perfeitamente aceitável seguindo a taxonomia revisada de Bloom. Agora é questão de fazer exercícios e praticar, ganhar familiaridade com esse modelo de taxonomia para planejar nossas aulas. Para terminar com um motivacional, preciso dizer, existem várias outras taxonomias e é importante dizer que nenhuma delas garante a aprendizagem. Então, essa é a principal crítica que se faz para qualquer modelo de taxonomia de conteúdos, que é quando professores ou formadores de professores começam a usar essas taxonomias como se elas fossem a salvação da lavoura. Algumas pessoas vão definir que o enunciado correto de objetivos educacionais garante o alcance desses resultados de aprendizagem. Isso é absolutamente falso. A aprendizagem depende de muito mais do que o do professor sozinho. Ela depende da interação com os alunos, ela depende de relações de troca, então não dá para garantir a aprendizagem adotando um modelo teórico de nenhuma espécie. E vamos que vamos.